Olá, tudo bem? Que alegria estar de volta aqui. Como é que foi o programa passado? Gostaram da Rafinha? Acho que eu vou tirar férias por mais tempo. Vou aproveitar e vou deixar a Rafinha na apresentação. Ficou tudo muito legal, não é mesmo, pessoal? E eu sempre começo o programa falando que vocês são extremamente importantes para a gente. Não teria isso aqui, não teria esse programa sem vocês. Então a gente agradece a audiência, a gente agradece vocês e, por favor, contem para a gente, falem conosco o que vocês estão achando. Curtam, compartilhem esses links nossos para que as mais pessoas possam receber essa informação. O nosso Instagram é o @maternidadenareal.ipptv. O nosso e-mail é o maternidadenareal@ippinheiros.org.br e a nossa playlist está disponível lá no IPP Play com todos os programas que a gente já fez até hoje. Por favor, assistam, reassistam, assistam de novo, como a gente faz. A gente aprende muito aqui. O nosso tema hoje é o mordomia em criar filhos. Um tema de extrema importância e que por muitas vezes a gente esquece. E eu quero chamar um vídeo de uma aula da EBD que o pastor Arival deu sobre criação de filhos e que foi muito legal. Logo na abertura, ele faz um comentário tão importante, eu quero chamar esse vídeo. Pode rodar o vídeo. No último encontro aqui sobre criação de filhos. Isso é um assunto fácil, né? Criação de filhos. E eu queria conversar com vocês sobre esse assunto à luz da palavra de Deus. Eu creio que não existe nenhum exemplo, tanto na Bíblia quanto na história bíblica, de alguém que poderia receber um troféu por ter criado bem os seus filhos, né? Se os filhos são herança do Senhor, são bênção de Deus, nós precisamos, né, da graça de Deus para que nós possamos criar os filhos que Ele nos deu, ou colocou sobre a nossa responsabilidade. Tem um versículo que é muito conhecido na Bíblia, vamos ler, Provérbios capítulo 22, versículo 6. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Esse versículo vai nos dar aqui um roteiro para a gente começar a falar sobre esse assunto hoje, tá bom? O que é que diz o versículo aí? Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Então aqui nós temos um versículo que resume esse assunto que eu quero conversar com vocês. Nós temos aí um mandamento. Qual é o mandamento? Ensina. Se é para ensinar, é porque a pessoa não sabe. Mas ensina quem? A criança. Os teóricos de educação, e aí vai os teóricos da educação formal, eles dizem que tudo que a criança precisa aprender na formação do seu caráter, até 7 anos de idade, você passa tudo. 7 anos. Os judeus, eles, além desse período de 7, eles esticam para 12 anos, né? Você se lembra que aos 12 anos Jesus foi ao templo. Começa a frequentar a sinagoga. Veja que o texto diz ensina a criança. Porque não dá para ensinar velho. Depois que você ensina a criança,
a criança vai fazer a opção de permanecer naquilo ou não. Tem muito pai desesperado, porque ensinou na infância e a pessoa hoje não segue aquilo que aprendeu na infância. Mas aí a gente tem que aprender que eles assumirão as responsabilidades por suas decisões. E você não pode ficar se culpando. Que responsabilidade a nossa, não? Em ensinar os nossos filhos. E a continuação dessa aula tá espetacular. Assistam, tá disponível no canal da IPPTV, lá como aula EBD, criação de filhos. Se vocês digitarem filhos, já vai aparecer essa aula para vocês. E como a gente estava falando, o conceito de mordomia na Bíblia é o conceito de você cuidar daquilo que não é seu, né? E quando a gente olha para família, a gente está cuidando da família que Deus deu para a gente. Você já parou para pensar nisso? Que o seu marido é o homem que Deus deu para ser o seu cabeça. Você já parou para pensar que a sua esposa é auxiliar que Deus colocou na sua vida? E que a responsabilidade que você tem sobre ela e que a gente tem sobre os nossos maridos é aquilo que Deus deseja que a gente tenha para com eles? E quando a gente muda o foco e olha para os nossos filhos? Que grande responsabilidade a nossa, não é mesmo? De cuidar de um bem que não é nosso, de obedecer a um Deus perfeito e santo na educação e orientação dos nossos filhos. E para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, porque é um assunto tão extenso e a gente tem tão pouco tempo, estamos aqui eu, Elza e a Paty. Tudo bem, meninas? Tudo bem, Sobreviveram à minha ausência, na verdade, foi melhor, né? não faz falta, né? Nós somos um grupo e faz Isso. falta, mas a Rafinha, ó, A Rafinha arrasou, né? joia. Mas então, Elza, a gente está falando aqui sobre esse conceito de mordomia. Quer dizer, então, que os nossos filhos não são nossos? Então, é uma questão, nós como cristãs, a gente crê que tudo que a gente é e que a gente tem é de Deus, pertence ao Senhor. O Senhor nos criou e tudo que toda a capacitação que Ele nos deu, os filhos, a família, os dons, as habilidades, tudo vem de Deus. Então, é um ponto bem importante para a gente hoje pensar que nada nos pertence, né, de maneira pessoal. Mas Deus nos deu a mordomia, então, e Ele espera que a gente faça uma boa mordomia. E lá no dicionário fala que mordomo é um serviçal encarregado de cuidar da administração da casa do seu senhor. Então nós estamos cuidando de alguma coisa que pertence a Deus. E Jesus ele faz esse paralelo, né, da mordomia, principalmente na criação dos filhos. Eu gosto muito lá de Lucas 12, onde tem a parábola do servo vigilante. Quando Jesus conta essa parábola, Pedro pergunta: Jesus, você está falando isso para nós aqui, né, seus discípulos, ou é para todo mundo? E eu acho bárbaro como Jesus responde com uma outra pergunta, que está escrito assim: quem é, pois, o mordomo, fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Eu achei muito interessante isso, Liz. Olha, quem é, né, pois o mordomo fiel, a quem o Senhor confiará os seus conservos. Então, os nossos filhos são servos também, como nós. Então, é conserva, nós estamos fazendo isso junto. E Deus nos dá essa prerrogativa, gente, que é uma bênção maravilhosa. Nós estamos vendo que a mordomia tem uma responsabilidade, mas é uma bênção você poder formar seu filho. E a Bíblia também nos diz que os filhos são herança, né, Paty? E a herança traz essa ideia da mordomia também. Por quê? Porque herança é uma coisa que você recebe sem ter trabalhado nela, sem merecer, né? Então, a mordomia e a herança na criação dos filhos são princípios bíblicos, né? Eles são de Deus e eles devem ser criados de acordo com a instrução de Deus, né? Lá em Deuteronômio 6. Qual é a instrução? Amar o Senhor de toda a sua força, de todo o seu coração. Então, a mordomia
é uma questão pontual na criação dos filhos. Você vê assim também, Paty? Sim, é essencial a gente ter esse entendimento, porque é isso que vai nos dar um norte de como exercer, né, essa função como pais, no papel correto, no caminho correto, na linha correta, entendendo quem é quem, né? Quem é o Deus que tudo suportou, que tudo criou, que, que tem os propósitos sobre cada um na face dessa terra. Você falou que a herança a gente ganha Sem merecer, trabalhar. sem trabalhar. derramado talvez uma gota de suor sequer, não é mesmo? Quantos casos que nós conhecemos por aí que herdeiros que tiveram uma herança assim exorbitante, num valor que eu não consigo nem imaginar de tão incontável que seria, e perdeu tudo. Às vezes até do dia para a noite, de uma maneira desenfreada, um gasto inconsequente e negligente. Eu estou levantando esse ponto porque os pais que não educam, que não cuidam, que não conduzem os filhos no caminho que devem seguir, eles também estão agindo como esses herdeiros que receberam a herança do Senhor, mas são negligentes, que não conduzem a criança no caminho que deve andar, que não ensinam, não prestam atenção, não têm intimidade. Um exemplo muito interessante de trazer aqui é do sacerdote Eli. Eli foi uma pessoa, né, um homem de Deus, que trabalhava para Deus, que estava lá presente. Ele foi o responsável de criar quem futuramente, que é Samuel, que futuramente ungiria o rei Davi. Olha a responsabilidade. No entanto, a casa do próprio Eli, o primeiro ministério da vida dele, né? Porque Deus colocou duas heranças, dois filhos, para que ele conduzisse da maneira adequada. E não faltou ali entendimento, porque ele era muito sábio. Ele conhecia profundamente a palavra de Deus. E, no entanto, ele não era um pai presente que estava lá corrigindo, cuidando, admoestando, ensinando, trazendo para perto, sentindo as dificuldades, apoiando e estimulando o que eles tinham de bom. Não teve. A gente não vê isso. A gente não vê isso também. Pelo contrário, a gente vê o quê? Que Eli simplesmente deixava, ele se dobrava para os filhos. Lá em 1 Samuel, no capítulo 2, ele já começa dizendo que os próprios filhos dele, que também eram sacerdotes, que também tinham uma responsabilidade, né, com o serviço do Senhor, em conduzir a obra do Senhor, cuidar da casa do Senhor, das coisas do Senhor, eles não se importavam com o próprio Senhor. E isso era gritante aos olhos de todos. Sim. Porque todos viam, todos entendiam que aquilo. Agora, tragamos isso para os nossos dias. Quantos pais também que negligenciam, podem sim estar com as crianças às vezes, mas preferem não estar. Preferem não gastar um tempo junto. Levar em consideração que aquela criança precisa de um estímulo do pai, um estímulo da mãe, para ter, né, o conhecimento. E ele era um mau educador? Não era. A exemplo de Samuel. Samuel, ele ensinou. O que ele fez com Samuel, ele poderia ter feito com os filhos. Isso não é uma coisa assim que é impossível de ter acontecido. E eu diria mais, eu diria que Eli deveria primeiro ter feito isso com os filhos. E também, olha, eu estou estendendo isso para Samuel. E também conduzido Samuel. Nós teríamos 3 ali. Exato. Mas é interessante, né? Porque a gente olha, sim, né? Ele errou.
Ele errou ao disciplinar os seus filhos, ele foi negligente, né? Ele sabia quem eram os filhos. Quando a gente vê na história de Samuel que ele tem o sonho, né? Lá que ele acha que é o sonho, acha que é ele chamando, mas é Deus falando com ele, né? Deus fala com ele, ele vai atrás do sacerdote para entender o que estava acontecendo. Quando Deus fala com ele, Deus já traz para ele o que iria acontecer, que os filhos de Eli morreriam. E quando ele pergunta para ele, Samuel não fica meio receoso em dizer, ele fala assim, não, pode dizer. Eu sei que o que veio de Deus não é bom, porque ele já sabia de como estava a vida dos filhos dele, mas ele foi tardio em repreender. Lá na Bíblia, em 1 Samuel, no capítulo 2, nos versículos 24 e 25, está escrito assim, ó, não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, estáis fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Quer dizer, ele foi super brando. Ele não chegou, ele não foi incisivo aqui, né? A gente está falando do que a gente está lendo aqui nesse momento. A Bíblia não expõe completamente a relação e como foi, né? Como a gente viu no vídeo do pastor Arival, que ele fala que a gente precisa ensinar quando criança. Ele até cita que é até os 7 anos, né? Mas a gente não sabe. A Bíblia não fala dos filhos de Eli crianças. A Bíblia fala desse momento e que eles já estavam desviados. Mas a gente também vê um outro lado de que ele era um bom orientador quando a gente olha para Samuel. Então não dá para a gente aqui falar assim, olha, não, Eli fez tudo errado e é por isso que os filhos deram errado. Não dá para falar desse jeito, porque eu olho muito para essa história e penso em mim, não é? Eu olho para mim e vejo quantas vezes eu erro, quantas vezes eu deixo de disciplinar, quantas vezes o meu cansaço fala mais alto, fala, ai, tá bom, deixa passar essa, quando não podia passar. E não sei na casa de vocês, mas na minha casa tem dias que eu finjo que não vi, né? Porque cansa, educar cansa, disciplinar cansa, mas é uma ordem. E é aí que quando a gente está cansado, que a gente deixa passar, que a gente vê escorrer pelo nosso dedo aquilo que a gente tinha que ter trazido para perto, a gente vê a graça, a gente vê Cristo na cruz olhando para a gente e redimindo essa história, né, Elza? É, e isso que você falou é importante, Liz, porque às vezes essa coisa de ir lá, de corrigir, de ensinar, não tem nada a ver com a palavra de Deus. De repente a gente está socialmente querendo formar um bom cidadão, uma criança educada. É tanta exigência ali, não que a gente não tenha que fazer isso, né, Paty? A gente Também, tem que ensinar. É como você falou, mas é extensivo e, na verdade, é prioritário a questão do ensino. Porque a gente tem muitos exemplos na Bíblia, como você mesmo falou, mesmo dos patriarcas, né, dos profetas, homens de Deus que ensinaram os seus filhos e alguns deles se rebelaram. Eu estava ouvindo um vídeo do pastor Augusto Nicodemos e ele falou que o próprio pastor John Piper, né, que tem 4 filhos, tem 2 filhos ainda desviados, né? Então assim, e ele falou uma coisa assim, é a esperança, né? Enquanto os nossos filhos têm vida, há esperança. Então, ele não depende, essa mordomia, Deus nos chamou a ser mordomos, não chamou a ser Espírito Santo dos nossos filhos. Sim. Né? Então, o nosso compromisso é ensiná-los, né? Isso, e não dar conta dessa conversão deles. Mas, por outro lado, a gente vê muitos filhos que sofrem e fazem os pais sofrerem por não terem aprendido o Evangelho. Aí é uma outra história, né? É aí que entra a questão da gente ser mordomo. A gente precisa ensinar nossos filhos e orar para que o Espírito Santo faça que aquilo traga entendimento. Mas, gente, concluindo, os nossos filhos são ou serão crentes apesar de nós. Exatamente. Apesar de nós. Se depender da gente, acabou. Eu posso ficar falando aqui, mas essa é a realidade. Mas assim, na criação dos filhos, muitas vezes os filhos têm uma atitude errada, ali espiritualmente mesmo, na briga com o irmão, às vezes a mãe não corrige, ou se corrige e fala, ai fofinho, deixa seu irmão, ou tipo assim, né?
passar. Deixa ele brincar depois que você se divertir, né? Não se importando. Ou assim, né? Até dizendo assim, você é assim mesmo. Mas pior que isso é quando a gente não para enquanto pais e não aplica a palavra de Deus. Né? E daí é isso que você falou, Liz. Aí é um cansaço, aí falta de tempo, porque daí é um parar. Né? E embora Deus nos deu a mordomia, isso não quer dizer que você não vai escolher a forma de criar, mas também isso não quer dizer que você não vai dar conta do que você escolheu criar o seu filho, né? Na palavra ou não. Eu gosto muito de 1 Coríntios 4:2, que fala que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiro dos ministérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que seja encontrado fiel. Então, mordomia envolve ser um despenseiro. O que é um despenseiro? É aquele que dá do que recebeu. Então, não tem como a gente criar um filho, né? Não tem como. A Bíblia é clara. Você tem que ser fiel no pouco para ser fiel no muito, né? Então, se você não tiver uma vida onde Deus realmente seja a sua prioridade, sua primeira necessidade, seu primeiro compromisso, Refúgio, né? refúgio, esperança, força, você não tem como criar filhos, você não tem como ser um mordomo dele. Você vai ser um mordomo do século, da sua tradição, de qualquer coisa, menos de Deus. Uau. Né? É igual você ouve por aí, não espere de alguém o que você não pode receber. Né? É o Você jargão não pode dar, né? de gerações. E isso também é o amar ao próximo como a ti mesmo. Porque eu vou amar o próximo se eu não sei me amar, se eu não amei a Deus. Tem todo um esquema, né? É um canal. Se é interrompido, tem um motivo. Se você não consegue expressar, passar isso para a criança, é porque está faltando uma conexão, né? Está faltando uma intimidade, um envolvimento. Numa Assembleia Geral da ONU, em 1989, foram criados os direitos da criança. Só que só veio a ser vigorado mais ou menos um ano depois, em 1990, quase um ano depois. E lá é um dos direitos assumidos por mais de 190 países, e dos direitos humanos é o mais consistente e recorrente, e assim, que todos utilizam e usam nos países, né? Que ele é o mais intenso, vamos dizer assim, né? Que é o mais procurado, intenso e usado em todos esses países. E são vários os direitos que a criança tem, né? Só que eu queria trazer só 2 deles, porque além de serem muitos, o tempo não dá, 2 pontuais. O primeiro, toda criança tem direito à aprendizagem, à educação. Toda criança gosta de aprender. E ela tem o direito de aprender, e o pai tem que liberar essa acessibilidade ao aprendizado. Porém, a gente vê muito nas escolas que as crianças não querem aprender, ou porque a aula não chama atenção, o contexto da aula não chama o interesse da criança, não desenvolve ali, ou porque a criança não está no meio em que ela se adapta, ou seja, são vários fatores que recorrem, né? E não independente do nível social, independente da religião, dentro de uma família. Mas e isso deve ser sim acompanhado por pedagogos da escola, pelo pai, pela atenção do pai, lembrando que escola e pai são uma parceria, não é tudo da escola, e os pais também não podem dispensar isso de uma forma como se fosse um depósito de aprendizado, né? Mas o que eu estou querendo dizer aqui nesse direito que as crianças têm, a criança ama aprender. O dia, o segundo, o caminhar é o aprendizado. E ela anseia pelo aprendizado.
Então, usar da maior parte possível. Porque antigamente a gente dizia assim: olha, você não precisa ter muito tempo com o seu filho. Você precisa de tempo de qualidade com o seu filho. E isso caiu por terra. Porque hoje todo um grupo de psicólogos, sociólogos, eles reconheceram, e ainda bem, que não é o pouquíssimo tempo que vai fazer com que o seu filho aprenda. São repetidas às vezes. Isso leva tempo. Custa paciência da nossa parte. Então, Disposição. disposição, não é todo mundo que está disposto. É mais fácil Perseverança. é a perseverança. É mais fácil você terceirizar, é mais fácil você deixar. Para que um outro que tenha um pouco mais de paciência leve, ou que nem tenha jeito para a coisa, eduque, ensine. Mas não, o tempo agora é necessário, é constante, é diário, é momento a momento, invista na criança enquanto ela é pequena, enquanto a sede de aprendizado dela é muito grande. É tão grande assim que a gente vai vendo que isso vai diminuindo com o decorrer da vida, com o crescimento dela. Vamos perdendo alguns interesses. Não, aproveite o interesse no tempo correto, invista na palavra de Deus na vida dessa criança, no ensino da palavra de Deus. Dizem que ela é uma esponja e ela é mesmo, ela capta de tudo. Invista nisso, aproveite. Assuma essa empreitada, pai. Assuma essa empreitada, mãe. Porque isso lá na frente vai fazer toda a diferença. Essa sementinha que vai ser ali plantada tem que ser regada, porque ela ou vai sufocar, ou ela vai se secar, ou ela vai se perder, ela vai virar adubo. A gente precisa investir tempo de qualidade. Não deixa isso para o terceiro, não deixa isso para a avó. Não que a avó é uma bênção, mãe com açúcar. A avó aqui, ó. Nós amamos, vós. Mas é o pai, a mordomia, a responsabilidade, a administração dessa criança. Cabe ao pai e cabe à mãe. E o segundo ponto que eu gostaria de trazer lá dos direitos das crianças é que toda criança tem direito de brincar, gente. Eu tô falando isso por mim, tá? Eu sou a começar em mim. Quantas vezes eu não queria que meus filhos brincassem para não desarrumar o cabelo, para não sujar a roupa, para não parecer que a criança era mal cuidada, era jogada às traças, sei lá. Eu pensava de tudo. Então eu segurava, não corre. Ai, não mexe aí, vai sujar a mão. Ou ficava com aquela noia de mão suja, rosto sujo. Deixa brincar, deixa entrar em canto pequenininho. Eu já falava, não, se entrar atrás da geladeira vai morrer. Tem que chamar o bombeiro, não sei tirar mais. Vou perder meu filho. Desencana, deixa a criança brincar. Tira o sapato, deixa andar. Tem criança que não consegue pôr o pezinho no chão. Porque o papai e a mamãe não deixam tirar o sapato, né? Com medo. Tira um pouco, gente. Estoura essa bolha. Deixa sair um pouquinho. Deixa brincar. Porque brincando aprende. Ensine brincando. Brinca junto. Ensina brincando. Tem várias técnicas que você pode conduzir uma brincadeira. A criança se divertir. E ali firmar a palavra do Senhor. E ali estabelecer, sim, o inculcar, né, constantemente, isso é de várias formas, são inúmeras as formas que dá pra fazer E isso. aí você tá falando tudo isso, e você trouxe o inculcar, né? E eu tava pensando exatamente isso, porque a Elza falou aqui do Deuteronômio 6, e o Deuteronômio 6 continua, e fala do nosso dever de falar da palavra de Deus em todo o tempo, né? Lá ele cita andando, sentando, levantando, dormindo, acordando, então é o tempo inteiro. A gente tem esse dever como pais de ensinar o tempo inteiro. Eu sei que é difícil e eu vivo isso. É muito difícil na hora de você corrigir seu filho, a gente trazer a palavra de Deus, a gente trazer um exemplo bíblico, ali naquele momento da falta de paciência. Mas normalmente essa dificuldade está na nossa falta de intimidade, tanto com o nosso filho e principalmente com Deus. Porque na intimidade com o filho, porque a gente não sabe como atingir o coração dele. E na falta de intimidade com Deus, porque a gente não sabe que versículo usar. Que palavra colocar ali. Porque quando a gente tem intimidade, quando a gente conhece o Senhor, a gente sabe como tratar, porque Ele já tratou na gente antes. Porque a grande maioria das vezes que a gente tem uma dificuldade de tratar um problema, uma dificuldade com o nosso filho, é alguma coisa que a gente tem dificuldade na nossa vida também.
né? E a gente olha, eu fico olhando ali as coisas que, grande maioria das vezes, eu perco a paciência em casa, eu falo, gente, eu faço isso sempre, eu tô perdendo a paciência com ele, como pode? Né? E aí você está se vendo no espelho e cadê a paciência para você lidar com você mesmo? Você não tem. Né? Meus erros cuido eu, deixo eles para mim bem escondidinhos. Quando eles são abertos e expostos, o nosso filho, aquele ser perfeito, porque eu sou uma ótima mãe, né? Eu tenho que ser uma excelente mãe, te expõe de uma maneira que você não quer ser exposta. Mas a gente está falando assim, dos deveres, dos nossos deveres, mas a Bíblia também traz o dever dos filhos, que a gente também precisa ensinar dentro dessa mordomia, que é o 5º mandamento, que eles precisam honrar o pai e a mãe. Não é só a mãe, é o pai e a mãe. Então, dentro de casa, às vezes a gente assim, quando seu pai chegar, você vai falar com ele. Não. Ou quando sua mãe chegar, não é isso. Porque a Bíblia não fala assim, honre seu pai. Ponto. Honra e suma, não. Honra pai e mãe. E em vários momentos a gente não vê a expressão pai e mãe, mas nesse versículo está explícito o pai e a mãe. Porque muitas vezes a gente pais. E aí, mas aqui não, está explícito. E é um mandamento com promessa. Nenhum outro mandamento tem promessa. Para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor te dá. E a gente estava conversando aqui, eu e a Elza, antes de começar o programa, e falando sobre essa honra. Quando a gente fala em honra numa criança, a gente vê que é obediência, né? O seu filho, ele vai te obedecer. Essa é a maior honra que ele pode te dar. Lógico que seu filho vai te respeitar, né? Você não quer que seu filho te bata, responda para você, e isso tudo faz parte. Mas quando a gente olha para uma criança, essa honra é a obediência. É um dever de obedecer, mas ele só obedece aquilo que ele foi ensinado. Não adianta a gente esperar que a criança faça uma coisa que ela não aprendeu. É o nosso dever ensinar, né? Tudo, né? Então, assim, a criança... hoje em dia as crianças já nascem falando. Não, elas não nascem falando. Elas não nascem nem sabendo mamar, né? O leite, que seria primordial. Você precisa ajudar, né? Isso foi uma grande dificuldade para mim, porque eu falava assim, isso aí tá fácil, mas não tá fácil, porque eles não sabem, nem você sabe, nem ele sabe. Então, assim, é desde o primeiro momento que você se descobre grávida, mulher, ou que você recebe um filho, que você vai entender que você precisa aprender e que você vai ter que ensinar aquilo que talvez você nem saiba, né? E quando essa criança cresce e vira um adolescente, vai virando um jovem, essa honra se torna respeito, amor, essa intimidade também faz parte da honra, uma troca, né? Quando eu penso muito em honra e que eu olho para minha mãe, eu sei que é uma troca de responsabilidades. Ela se sente responsável por mim, mesmo eu sendo casada. Eu não precisava dar nenhuma satisfação, né? O filho jovem que mora fora, que já paga as suas contas, ele não precisa te dar nenhuma satisfação, mas por amor, por respeito, ele trata você com carinho, não é, Elza? Ele retorna para você. Mas eu acho que a Elza, ela vive essa experiência já com filhos mais velhos, com netos, tudo mais. Conta pra gente um pouquinho mais essa questão da honra nos filhos mais velhos. Era bom a gente precisar que a honra, a gente quando lida com adolescente, com criança, tem essa pergunta. A honra, ela não está vinculada ao caráter do Sim. pai, a maneira que seus pais criaram você, se seus pais são crentes ou não. A honra aqui, ela está vinculada à posição que o próprio Deus deu para aquele pai, para aquela mãe, quando deu aquele filho, né? Então, assim, isso é pontual, porque você vai honrar seu pai e sua mãe olhando para Deus, porque a gente sabe que tem casos dificílimos de pessoas, de jovens que sofrem, né, com pais que não têm aquele cuidado normal, necessário, e muito menos o cuidado cristão. Mas isso não põe abaixo o 5º mandamento, né? E como você falou, quando eles se tornam adultos, quando eles se casam, a obediência de quando era pequeno, faz isso, faz aquilo, você não tem mais esse poder. Seu filho agora, ele é responsável pelas escolhas dele. Ele já é um adulto. Mas a honra permanece. E a honra,
É isso que você falou, é o relacionamento que vocês tiveram de amor. E é muito bonito que já na velhice, eu posso falar disso, a honra se manifesta também com o cuidado, né, com os pais. Eu já vejo isso nos meus, né? Se a gente sai viajar, eles cuidam como a gente cuidava deles quando eles eram pequenos, né? Toda aquela preocupação. Mas, Elise, quando você falou em honra, é honra ao pai e à mãe. Como que eu ensino isso se eu, primeiro, não honrando o meu pai celestial, não honro os meus pais terrenos? E daí eu vou ensinar isso para o meu filho? Não vai. Então é isso que a gente está falando aqui. Você tem que ser verdade para você primeiro. O evangelho tem que ter transformado. É assim, ó, enquanto Deus transforma você, você vai transformando o seu filho pela graça de Deus na criação. Eu achei interessante, Paty, quando você falou que a gente tem que ficar ali falando, ensinando repetidas vezes. Eu lembro a escovação de dente em casa. Olha lá, Eu viu? acho que é geral, viu, A gente já Elza? sofre só de ouvir. É geral isso É daí. tão importante que a gente dá um valor tão grande para os dentes, né? E É. muitas outras coisas, mas os dentes também. E aí eu falava para eles, eu queria ser uma mãe legal. E eles falavam, por quê? De eu falar só uma vez escove o dente, ou só algumas vezes te ensinar como e você escovasse. Mas eles escovam hoje. Né? Então a palavra de Deus é como você falou, a criança é uma esponja. Gente, elas irão aprender qualquer coisa. E parece que às vezes não estão Ai, nem gente. prestando atenção. Exatamente. Sim. Quando você menos espera, Fala. começa a falar. Eu falava, Paty, que um dos meus filhos tinha uma parabólica ligada. Hoje seria o quê, né? Outro nome já, né? Porque a parabólica... Eu não sei, uma antena de Wi-Fi, Fibra não ótica. sei. Uma fibra ótica, assim, né? Então, porque a pessoa nem estava no recinto, mas estava ouvindo. É assim E depois mesmo. fazia conexão variadas com o que ouviu. Né? Ó, Então, Grupo não de é? pastoreio, lá em casa, estava tendo um grupo de pastoreio, e o tocador de violão, não tinha levado violão. E de repente, mas tem um violão. O meu filho estava na sala do lado, brincando, como se a gente tinha certeza que não estava prestando atenção. Ele falou, eu vou pegar meu violão, e saiu correndo, Foi. e foi buscar o violão. Olha, Não imaginava que ele estivesse prestando atenção. Não, a gente não imagina. eu tenho um testemunho no grupo de pastoreio que um dos filhos odiava o grupo de pastoreio quando ia na casa do casal, dos pais. Ele entrava e batia a porta do quarto. Mas demorou um tempo. Um dia eles contaram. Ele falou: eu bati a porta, mas depois eu abri um pouquinho. E eu ouvia, né, todo o assunto. E esse menino veio se converter. Olha lá. Né? Então, mesmo às vezes não querendo, mas está ali. Mas voltando na questão da honra, ó, Levítico 19:3 fala: cada um respeitará a sua mãe e o seu pai. Nós temos isso em Efésios, em Deuteronômio. Né? Então, a honra, veja bem, se o filho honra e obedece o pai e a mãe, por si só, muitas coisas horríveis ele já vai se livrar de fazer. Ele não vai ter várias consequências ruins, sem pensar de ser um filho convertido ou não. Mas só a orientação dos pais já vai ajudar. Mas, além disso, espiritualmente falando, né, quando ele obedece enquanto criança e continua honrando enquanto adulto, ele está vindo sobre ele a realização do mandamento que tem, da promessa que tem nesse mandamento. Ele vai ter vida longa, vida boa. Né? E assim, não é dizer que um jovem que morra cedo não está honrando o pai e a mãe, não é isso. Mas assim, é a vida perfeita naquele tempo que Deus deu para ele receber tudo de bom que Deus criou para ele receber, como resposta a essa mordomia dos pais. Né? Então, essa é uma questão pontual de a gente ensinar a obediência para que haja a honra. É isso mesmo. A gente fica olhando, né? E a gente fica imaginando como Deus é perfeito, né? Quando a gente vai olhando assim, tudo vai se encaixando, né? Como A gente que bate cabeça. e a gente não segue o manual, e a gente foge dele, por quê? Mas, gente? Lise, ó, a gente bate cabeça, como disse a Paty, e acha que dar cabeçadas é um ato de usar a cabeça, né? É como se... Exatamente, não, pode deixar que eu sei. Eu sei sei. um jeito ótimo. Isso. E esse atalho aqui, ó, gente. Chega rapidinho. Esse funciona.
Terrível. Mas como eu comentei anteriormente, que é impossível você amar alguém se você não se ama e, sobretudo, se não amar o nosso Deus, né? Que Ele é o próprio amor, Ele é a lanterna, né? Se essa lanterna não está nas suas mãos, é impossível que essa luz seja usada por você e conduza o seu filho no caminho correto. E as pessoas dizem que não é uma obrigação amar a Deus. A gente ama porque a gente ama. Você já se sentiu forçado de amar É impossível amar uma pessoa por força. Você pode até gostar da pessoa, sentir um certo carinho, uma empatia, mas o amor mesmo, a gente sente, porque tá lá na gente, né? Então você amar a Deus não exige esforço, força externa, é interno, né? E a partir do momento que você ama esse Deus e passa isso com excelência para o seu você falou que Conservo. conservo, ele vai amar esse Deus. Vocês já prestaram atenção? Quando uma criança olha para o pai, ele olha assim, a criança olha como se fosse um super-homem, né? E ela olha assim para aquela pessoa muito mais alta que ela, fala assim: esse super-homem ama esse Deus que ainda então é maior do que esse super-homem que eu amo. Então eu vou amar, porque esse é o caminho, esse é o foco, é para ele que eu tenho que olhar. E é fantástico, né? Como o hábito vai criando o relacionamento, e o relacionamento gera intimidade, e a intimidade, ela fortalece o amor e ele acende. É como aquilo que eu falei, uma lanterna mesmo, para você ir guiando o caminho, porque no escuro você vai tropeçar, você vai cair, vai ralar o dedo, no mínimo, né? Mas que lindo isso que você está falando, Paty, porque você falou e eu concluí aqui, né? Um filho pode obedecer sem te amar, Sim. por medo, por qualquer coisa. Pode. Você lembra que quando você Mas falou a honrar o gente- pai e a mãe, independente do Independente. jeito que seja Isso, esse pai e essa mãe? Exatamente, é. Ali às vezes não tem tanto amor. Mas olha o Mas é- contrafluxo, mas é impossível um filho amar e não obedecer. Exato. Exatamente. E É essa lindo relação isso, com a é gente, com Deus, né? lindo. Se eu amo a Deus, Eu eu vou obedeço. obedecer. Aí você vai ler o manual, você não vai pegar, Porque envolve, sabe, né? atalho e pensar assim, não, gente, eu vou confessar, eu tenho uma dificuldade de ler manual, viu? Sei qualquer porque Só eu ela. sempre penso que eu vou conseguir tudo mais rápido. Sim. Olha lá, olha a referência aí, trazendo para a palavra de Deus. É. Mais rápido e vou conduzir numa boa. Para que eu vou perder tempo com o manual? É. No entanto, esse tempo, porque para nós é perdido, aos olhos do Pai, é ganho, é Sim. crescimento, né? Leia a Bíblia e faça. Lembra disso? Exatamente. E é interessante porque quando a gente olha isso e trabalha isso dentro de casa e que você vive isso, eles vivem também, né? Nas pequenas coisas, a gente vê ali desde pequeno, quando eles são pequenos, se eles veem você pegar um livro, eles pegam um livro. Se eles veem você pegar um copo, eles pegam um copo. Se eles veem você jogar no chão, eles jogam no chão. E é exatamente assim com a palavra de Deus, né? E a gente tá falando assim, mas é quando a criança. Não, não, né? Eles olham você sempre. E eu falo isso pelos meus pais, eu sempre olhei. A gente tem quando você tem os pais que te orientam, eles sempre e para sempre serão seu exemplo. Não tem um ponto e vírgula ali, olha, eu cresci e acabou. Vou olhar agora para outro. Não, a gente sempre é exemplo. E aí, que exemplo você vai ser? Eu lembrei do pastor Arival, quando ele fez o programa dos pais, Sim. né? Que ele falou que o pai dele nem discutia assuntos assim, intelectuais com ele, mas o exemplo, né? De ser ali, de manter a Sim. palavra, de cumprir o que prometeu, que é uma coisa que ele sente isso nele, isso né? faz toda a diferença Integridade, na formação moral da criança. Isso. Perdeu-se a integridade do mundo, gente. Perdeu-se. Então, se a gente voltar a esses valores que estão aí, né, murchos e perdidos, vai fazer diferença Vai. nessas gerações Vai. futuras, né?
E é muito, muito interessante porque nós falamos todo instante sobre influenciadores, né? A moda agora é influenciador. Mas quão influenciador você é para os seus filhos? Qual é a influência que você está passando para eles? É de que todas as vezes que você tiver uma oportunidade de estar com ele, você prefere deitar no sofá e dormir, ou sair, ou fazer alguma coisa, sei lá qual seja, e não gastar o tempo. Porque dá trabalho, gente. Ter filho dá trabalho, educar filho dá trabalho. Corrigir dá trabalho, porque depois vai chorar, é sempre levar um tempo para chorar e depois explicar. É um processo muito ardido E é mesmo. um abrir mão da nossa vontade, né? Daquele momento, né? Porque às vezes aqui você só queria estar sentado, mas você vai ter que levantar, você vai ter que disciplinar, você vai ter que chamar para uma conversa, você vai ter que mostrar, né? E aqui às vezes a gente fala, parece que é só para criança pequena, mas não. O adolescente, o jovem também. Para criança pequena é mais fácil, tá, gente? É, Mesmo. não tem tanto São mais argumento, vezes, né? né? São mais vezes, né? Durante o dia, mas é mais simples a questão envolvida, embora seja profunda também, né? Sim, mas é interessantíssimo, porque a- é- quando a gente para e olha, é o nosso pecado. É o nosso egoísmo, né, a gente não quer deixar o meu conforto, a minha hora, né, o meu momento de tomar um banho tranquilo. Eu sempre falo isso para o meu marido: "Ai, só um banho". Não é Mas pedir demais, não. não é demais, mas é demais, porque, né, é um momento que talvez eu tenha que estar presente para um aprendizado ali, para um ensinamento, né. E é bom a gente lembrar que a mordomia é temporária, ela não é eterna. Então você vai dar conta um dia dessa mordomia, né? Sério, de Isso é prestar sério. conta. A Bíblia tem vários exemplos da mordomia, da boa mordomia sendo louvada, como a mordomia ruim sendo castigada, sendo Exato, punida, né? Mas isso não pode trazer medo para a gente, porque tem a parábola dos talentos, né? Ah, eu sei que o Senhor é um Deus que colhe, né? Onde não plantou, eu vou esconder o meu talento lá. Não. Se você sente falta de sabedoria para ser um bom mordomo, para ter esse versículo ali na sua vida. Às vezes você não tem na ponta da língua, você não decorou, mas você sabe a condução, você sabe o princípio. Ou até mesmo você sabe ele de cor e salteado, mas não tem a tranquilidade para aplicar naquela situação Sim, é. difícil ali, né? Então, lá em 2 Coríntios 3 está escrito que é por intermédio de Cristo que nós temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como de nós, pelo contrário, a nossa suficiência, a nossa esperança, a graça que você precisa ali naquele momento, ele vem de Cristo. Então, essa mordomia que Deus deu, ele não jogou na sua mão e falou: agora você me devolve o seu filhinho aí salvo. Não. Quem fez a obra da cruz foi Jesus. Quem amou foi o Pai. Quem está ali aplicando a obra da cruz no coração do seu filho é o Espírito Santo. Mas gente, mordomia é privilégio. Ele te põe como parte dessa história na qual você não define e não decide, mas ele usa a sua devoção a ele, a sua devoção de contar para o seu filho, de buscar como cristã mesmo, de ter uma vida ali com o Senhor digna, de se arrepender, de ser conserva, de falar para o filho: pequei, você podia me perdoar, você podia ajudar a mamãe nesse momento, eu não estou sabendo lidar com isso está difícil para mim. Mostrar para ele que você é a mãe, Deus deu autoridade para você, mas perante Deus vocês são irmãos, né? Então, olha, a gente pode buscar essa sabedoria em Deus. Lá em Tiago 1 fala: se algum de vós tem falta de sabedoria, e eu confesso, tive e ainda tenho em muitas situações, né? Peça a Deus, que a todos dá. Então, na hora da dificuldade, de você não saber como lidar, você tem. Você é o filho é dele, a situação toda é de Deus, e ele está permitindo usar a sua vida naquilo. Quer dizer, Deus cria a possibilidade para a gente de ser abençoado, de crescer, né, de receber até galardão um dia ali na criação do filho. Então,
mesmo a gente sendo salvo, né? Ninguém vai perder a salvação por uma má mordomia, mas a gente vai ser julgado pelas nossas escolhas, pelas nossas ações, pelas nossas reações, principalmente no ensino do Evangelho, como você disse, não só para os filhos, mas que a nossa vida ela tem que mostrar Cristo, né, Liz? E isso daí é uma questão difícil, que eu até anotei aqui, 1 Pedro 4:10, que fala: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bom despenseiro da multigraça de Deus. Então, veja bem, cada um de nós é muito importante, tem uma graça de Deus a ser revelada na vida de cada um. Mas, mesmo que o nosso filho se rebele ou esteja um tempo afastado, e a gente se preocupe, até se condene, né? Ai, será que eu fiz uma boa mordomia? Deus é tão bom, gente, que tem 1 João 3:20. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Permaneça fiel a Deus, porque o mordomo, o que que Deus requer da mordomia é ser encontrado fiel a Ele, não ao filho, como a gente viu muitos pais bíblicos, né, não admoestava o filho, porque não queria uma confusão com o filho, mas permaneça fiel a Deus. Que lindo, né? Que coisa linda e que privilégio a gente tem. E a gente fica falando aqui sobre mordomia, sobre o dia a dia e como exortar. E eu estava pensando nesse programa e eu lembrei que num programa Trocando Ideias, o pastor Hernandes respondeu a seguinte pergunta: devemos obrigar nossos filhos a ir à igreja? Pode rodar o vídeo. Pastor, meus filhos não gostam de ir para a igreja. Vão sempre obrigados. Eu estou certo em obrigá-los? A Débora. Débora. Oi, Débora, muito obrigado pela sua pergunta. Não é fácil lidar com isso. Eu acho que há fases da vida onde as crianças fazem o que nós mandamos, né? Aquela fase infantil, a criança não manda nos pais, os pais mandam nas crianças. Os filhos precisam aprender isso, obedecer desde criança, porque se os filhos dominarem os pais desde a infância, aí a vaca foi para o brejo. Mas chega um momento em que é preciso talvez mudar a tática. Me permita, Tiago, contar um testemunho para ajudar a Débora. Um dia um pai chegou para mim na igreja, muito triste, de manhã, no culto da manhã, e disse: pastor, eu tenho sofrido muito. Meu filho não me obedece mais, meu filho não me honra mais, meu filho chega sábado à noite de madrugada, quando eu vou chamá-lo para ir para a igreja domingo de manhã, ele fala palavrão, ele resmunga, ele nem conversa comigo. E eu venho para cá com o coração apertado, já há anos que isso acontece. Eu disse: pai, vamos fazer uma coisa, vamos mudar o método. Chega em casa hoje, se a porta estiver fechada, bate de leve e diz: filho, eu posso falar com você? Se ele abrir a porta, dê um abraço nele. Diz para ele que você o ama, que ele é precioso para você. Aí o pai foi para casa. No domingo à noite, eu chego na igreja mais cedo e lá vem aquele homem, acompanhado de um jovem, com um sorriso 9,15. Sabe o que é sorriso 9,15? E ele me chamou à parte e disse: pastor, eu fiz o que o senhor mandou. Bati a porta, bem de leve: filho, eu posso falar com você? A porta abriu, eu dou um abraço no meu filho. Ele abraçou comigo, chorou copiosamente e disse: papai, há muito tempo que eu estava esperando esse abraço. No tranco, não vai. Não vai. Então não é por pressão, é por amor. Ame seus filhos, abrace seus filhos, beije seus filhos. Mostre para os seus filhos, sem palavras, que servir a Deus é uma coisa maravilhosa. Deixe vazar esse sorriso espontâneo oferecido pela graça de Deus. Quem sabe seus filhos vão ficar desejosos e até estimulados a acompanhar você, Débora, à casa de Deus. Que coisa, não é, gente? Às vezes a gente acha que o exortar, que o brigar, que o discutir é que vai trazer o nosso filho para dentro da igreja. E olha que exemplo esse desse pai
que simplesmente amou e abriu os olhos desse filho. Que a gente possa abrir os nossos olhos e ter sabedoria para entender o que Deus espera de nós como mordomos fiéis. E eu queria fechar o programa falando sobre o livro, um livro do Paul Tripp que chama Desafio aos Pais. Nesse livro, o Paul Tripp ele nos convida a repensar. Ele usa a palavra reorientar a nossa paternidade, porque ele fala que por muitas vezes a gente entende que nós somos proprietários e não mordomos dos nossos filhos. E ele coloca 4 situações que mudam completamente quando a gente olha com o olhar de mordomo e com o olhar de dono. E eu queria trazer aqui para vocês como ele trouxe, mas bem nas minhas palavras, tá? E esse livro é maravilhoso, super indico. Talvez o nosso livro do ano que vem. A gente vai ainda conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas ele fala que na nossa identidade, né? Onde vocês, quando a gente olha para o nosso filho como proprietário, quando a gente vê onde a gente espera encontrar o sentido de quem nós somos como proprietários, dono dos nossos filhos, o sentido da nossa vida está neles, em quem a gente quer que eles sejam, para onde eles vão. Quando a gente olha para os nossos filhos como mordomos, a gente assume a tarefa de criar os filhos como representantes do Deus eterno, que é o Pai deles. Isso muda completamente o foco da nossa identidade em quem nós somos. Nós somos filhos de um Deus Altíssimo, criados para exercer o papel dele na vida dos nossos filhos. Quando a gente olha para o nosso trabalho como pais, na vida dos nossos filhos, quando a gente é proprietário, quando a gente se acha dono, a gente se vê na função de transformar a vida daquele filho. Então a gente vai fazer algo para ele se tornar algo. Mas quando a gente é embaixador, a gente reconhece que realmente nós não somos nada. Nós não podemos transformar ninguém, que quem transforma é o Espírito Santo. Quando a gente olha para o sucesso na execução das nossas atividades, no sucesso do nosso filho, quando aquilo define quem ele vai ser. Quando a gente é proprietário, a gente acha que a gente foi capaz de transformar o nosso filho no melhor aluno da classe, às vezes, num bom esportista, num excelente empresário, num maravilhoso homem, num maravilhoso pai, numa maravilhosa mãe. E, na verdade, quando a gente se olha como mordomo de Cristo, a gente encara a assustadora verdade, ele coloca aqui, ó, de que nós não temos nem uma vírgula sequer que a gente possa produzir na vida dos nossos filhos. Nada do que eles vão se tornar está debaixo do que a gente fez. E na nossa reputação, quando a gente olha para os nossos filhos como proprietários, como donos, o que eles fazem nos envergonham quando é errado. Ai, meu filho fez uma birra no supermercado. Meu filho brigou com um colega. Meu filho teve uma atuação péssima e foi mandado embora daquela empresa. Eu me sinto mal. Mas quando a gente é embaixador mordomo de Cristo, a gente entende que o nosso filho é pecador como a gente e que ele vai errar e que a esperança dele está em Cristo, assim como a nossa. Que a gente possa reorientar a nossa maternidade de acordo com a mordomia de que nós somos filhos de um Deus Altíssimo, santo, perfeito, que é o Pai dos nossos filhos, e que a gente tem descanso nisso, que você se lembre e que juntas nós possamos transformar e melhorar o nosso lar através da mordomia de Cristo, porque há um belo lugar na graça de Deus para a maternidade. Um super beijo, até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal.